Eu quero ler hoje uma carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho Timóteo. Eu quero ler o capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 14. Essa carta, essa instrução que o Senhor colocou no coração de Paulo para ele transmitir ao seu filho na fé, Timóteo. O verso 6 do capítulo 1 diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito pelo Espírito, por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. Eu quero falar um pouquinho aqui com você hoje a respeito de medo. Medo que rouba da gente a capacidade de nós enxergarmos o cuidado de Deus, a força divina em nós. Medo, temor. O versículo 7 é o versículo que ele fala a respeito disso. Paulo fala assim que Deus não nos tem dado um espírito de temor. Na tradução que eu estou hoje, ele fala um espírito de covardia, mas de poder, amor, de moderação. Paulo está falando a respeito disto. E quando a gente estuda a carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente descobre que Paulo ele estava preso. Paulo, quando escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo estava preso em Roma, na cidade de Roma, onde Paulo ele estava correndo sério risco de vida mesmo, ele estava correndo um risco de morrer, vamos dizer assim. Paulo ele já tinha esse sentimento, esta sensação, esta coisa que o tempo dele sair, deixar esse corpo, estar com Cristo, era um sentimento que Paulo tinha. Por exemplo, quando ele escreve nessa mesma carta, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 6, ele faz uma afirmação, ele fala assim: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. Eu estou sendo oferecido por libação. E Paulo ele reforça, ele diz assim: o tempo da minha partida é chegado.
O tempo de deixar esse corpo, o tempo de deixar essa vida, o tempo de abandonar esse tabernáculo que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, diz assim no capítulo 5, quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa, não uma casa feita por mãos humanas, mas nós temos um edifício. Paulo fala isso. E muitos dos estudiosos que estudam a carta de Paulo a Timóteo e suas 13 epístolas do Novo Testamento, eles dizem que eles chegam a um acordo, a maioria deles, que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreve, a última carta que Paulo escreveu em vida. A grande verdade, o fato que é realmente real, é que Paulo, ele sabe que ele estava vivendo num contexto onde existia um furor enorme dos seus perseguidores. Existia muita fúria contra Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa, que Paulo, ele se sentia isolado, Paulo, ele se sentia sozinho, Paulo, ele sentia que as pessoas com quem ele convivia e convivera, e treinou e ajudou, agora ele estava sozinho. Ele escreve isso, por exemplo, no capítulo 2, 2 Timóteo, no capítulo 1, esse eu não li, eu li até o 14, no versículo 15, quando Paulo fala para Timóteo assim: você está ciente de que todos, ele coloca, ele abraça tudo, né, e todos, ele fala assim: todos os da Ásia me abandonaram. E ele cita o nome de 2 homens, dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Esses caras me desampararam, esses caras eles me abandonaram. E outra coisa que Paulo vai dizer sobre essa sensação de estar sozinho, e sobre essa questão deste furor que Paulo estava enfrentando por conta do Evangelho, por conta de pregar a palavra, por conta de enfrentar o imperador romano, dizendo que o imperador romano não era o Deus, não era o Deus poderoso, existia um Deus que é fora desse imperador romano, existia só um Deus que poderia e deveria ser adorado, que era o Senhor Jesus. Paulo diz assim, que lá em 2 Timóteo 4,16, que na minha primeira defesa, em Roma, quando ele apelou a César, ele vai até a cidade de Roma, ele fala assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E aí Paulo diz assim, que isto não lhe seja posto em conta. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém apareceu, ninguém dos irmãos, nenhum amigo, nenhum companheiro, ninguém apareceu para advogar a sua causa. O que Paulo está dizendo aqui, que ninguém, nem mesmo uma testemunha a favor de Paulo apareceu. Isso me chama a atenção. E você vai perguntar: pastor, por que te chama a atenção? Me chama a atenção porque Paulo, de fato, ele foi um grande discípulo de Jesus. Eu sempre digo assim, na minha consciência eu aprendi, ouvindo, lendo, pastores mais experientes do que eu, pessoas mais vividas do que eu no Evangelho, estudiosos, e eu aprendi que fora de Jesus não é muito bom nós termos um modelo, porque a gente corre o risco de acabar tendo no nosso coração um espírito idolátrico por alguma pessoa. Fora de Jesus, a gente não é muito favorável a ter modelos, mas existem modelos. Eu sempre pareço ser contraditório, existem modelos, existem pessoas para nós imitarmos a fé. Paulo fala isso, mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele era um discípulo de Jesus. Paulo, ele se converte naquele encontro que ele tem com Jesus na estrada de Damasco, e o apóstolo Paulo, o texto, se eu não estiver errado, aos Gálatas, diz assim que depois daquele encontro, ele foi para o deserto da Arábia, e ele ficou estudando 3 anos antes de começar o seu apostolado. Portanto, o apóstolo Paulo era um homem que procurou viver com toda a correção em sua existência. O apóstolo Paulo era um homem que procurou trilhar e praticar um caminho de justiça. E é estranho, isso me chama a atenção, como eu dizia aqui, o fato de nenhum irmão reconhecê-lo. E eu digo isto até pensando aonde ele estava em Roma. E quando você abre o livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 8... Paulo, ele diz o seguinte sobre aquela igreja que havia sido instalada ali,
a igreja que ele ganhou ali, as pessoas que ele pregou o evangelho ali. Paulo diz assim que, primeiramente, olha o que ele diz: primeiramente eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Ele está falando dos irmãos de Roma, onde ele estava preso. Eu dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. E aí Paulo diz uma coisa muito forte e interessante, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. É lógico que o mundo de Paulo não é o mundo de hoje. Quando Paulo fala todo mundo, ele não está pensando talvez no Brasil, não está pensando na Argentina, mas ele está pensando naquilo que ele tinha como o mundo dele, o mundo de Paulo, um mundo que não era tão pequeno, um mundo que ele aprendeu a conhecer nas suas viagens, ou o mundo que ele aprendeu a conhecer pelas suas leituras. E Paulo diz isso, que realmente os irmãos de Roma, eles tinham uma demonstração de fé extraordinária. Só que realmente nem eles se apresentaram diante de Paulo, ou para defender Paulo, ou para serem testemunhas de Paulo, a favor de Paulo. E quando eu vejo um contexto assim, eu fico pensando que em contextos deste modo, em situações desse tipo, é comum mesmo, eu e você, nós sermos dominados pelo medo, nós sermos dominados por insegurança, nós sermos dominados pela dúvida, nós sermos dominados por sensações de desamparo, por sensações de abandono, com certeza. E o apóstolo Paulo, ele sabe que está chegando o final da vida dele, ele sabe disto. O apóstolo Paulo, ele sente isto. O apóstolo Paulo, ele até carrega uma certeza a respeito disso, porque é isso que ele vai dizer, porque eu já estou sendo, o texto que eu li em 2 Timóteo 4,6, eu estou sendo oferecido por libação como sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, está chegada a hora de eu partir. E Paulo, sabendo disso, ele olha para o seu filho e ele começa a instruir o seu filho na fé, Timóteo. E Paulo começa então a passar algumas lições para esse filho, Timóteo, na fé. E as lições que Paulo vai transmitir a Timóteo são lições, gente, que tem base na vida de Paulo, na experiência que Paulo tinha com Deus, na experiência que Paulo tinha com o Espírito Santo, na experiência que Paulo tinha com os irmãos, na experiência que Paulo tinha com os falsos irmãos, na experiência que Paulo tinha com aqueles que o odiavam. Paulo está falando de experimentar vida mesmo, e Paulo está dizendo o seguinte, que Paulo, ele tinha tanta experiência, isso me chama a atenção e deve chamar a sua atenção. Paulo tinha experiência tanto em coisas boas da vida, provar, gozar das coisas boas da vida, mas Paulo também tinha tido experiências ruins na vida, coisas difíceis. E Paulo, ele experimentou tanto as benesses da vida como as coisas ruins da vida. E aí Paulo, por exemplo, Filipenses 4:10 e 11, que é um texto que nós conhecemos tanto, Paulo diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora uma vez mais, porque vocês renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual vocês tinham antes, mas vos faltava oportunidade. E aí eu gosto do que Paulo diz, ele fala assim: eu digo isto não por causa da pobreza, eu aprendi a viver com tudo isso, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo não se deixava abalar por uma situação contrária. Paulo, ele não estava totalmente amargurado por uma situação contrária. E aí você vai dizer assim: pastor, mas Paulo, ele era um homem perfeito? Não. Paulo, ele era um pecador. Aliás, Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas me chama a atenção que Paulo é o homem de Deus que nos ensina, é o homem de Deus que nós olhamos como um modelo de fé, e ele convida os irmãos para imitem a minha fé, que vocês estarão imitando Jesus Cristo, sejam os meus imitadores. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo diz isto, e Paulo está dizendo uma coisa importante. Paulo, quando ele fala isso, me imitem, o que Paulo nos ensina é que é possível sim, é possível a gente ficar contente. Paulo é do tipo que está preso, amarrado a um soldado 24 horas, e ele canta na prisão com Silas. Este é Paulo. Paulo é aquele que não fica murmurando. Paulo é um homem de Deus, que um dia eu li um livro, que eu tenho esse livro inclusive, que fala assim que Paulo, ele dava frutos em
todo lugar que ele pisava. E ele queria que Timóteo, quando ele escreve e instrui, porque eu estou falando do medo, né? Foi o tema que eu dei para a mensagem. O medo, ele rouba de nós a capacidade de enxergar o cuidado de Deus. E Paulo, então, ele queria que Timóteo soubesse, melhor dizendo, que Deus daria a ele, Timóteo, a capacidade de enfrentar de peito aberto, com fé no coração, de fé na alma, contra todas as dificuldades, fé para enfrentar todas as dificuldades que surgiriam contra ele. O que Paulo queria era que Timóteo soubesse que se ele olhasse para Jesus, se ele olhasse para Deus, se ele deixasse o Espírito Santo atuar dentro dele, Paulo, ele realmente sabe, ele queria que Timóteo soubesse que ele, com certeza, ele não iria de forma alguma ceder o lugar para o medo, e o medo não roubaria dele a capacidade de trabalhar em favor do Evangelho. E quando eu vejo essa carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vejo isto, eu percebo isso. Paulo não quer que Timóteo ele carregue esse sentimento de medo, esse sentimento de covardia, esse sentimento onde nos afasta de pregar o Evangelho. O que é curioso também, eu quero mostrar para você, no capítulo 2, eu não sei nem se eu marquei esse texto, mas eu estava me lembrando agora, que quando Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo fala assim no versículo 1, tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, Paulo orientando a Timóteo, ele fala no verso 2, e que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o que Paulo ele está fazendo, o que Paulo está enxergando aqui como algo que era necessário, o que Paulo enxerga aqui como algo que era primordial, era que ele, Paulo, sabendo que ele iria morrer, sabendo que ele estava próximo a partir deste mundo, o ministério de Paulo, a missão de pregar o Evangelho, a missão de anunciar o reino de Deus, ele não poderia terminar em Paulo, ele tinha que ter alguém que desse continuação ao trabalho. E quando ele começa a orientar a Timóteo, ele também fala isso, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus e transmite a mensagem que você ouviu de mim a homens fiéis, a homens idôneos, a homens corretos, a homens que amem a Jesus, que amem o Evangelho, para que eles possam ensinar outros. Ou seja, uma continuidade. O que Paulo está promovendo aqui, nessa instrução de Paulo, é uma instrução para que o Evangelho seja promovido sempre, em todo tempo, em todo momento. Quando ele fala, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, ou seja, Paulo sabia dessa necessidade, dessa urgência. E eu vejo aqui, em primeiro lugar, a primeira lição que eu vejo aqui, quando Paulo ele não quer que Timóteo tenha esse sentimento de medo, eu vejo aqui em primeiro lugar quando Paulo ele recorda qual o espírito que ele havia recebido de Deus. Quando Paulo recorda a Timóteo, qual o espírito que ele havia recebido de Deus. E aí ele diz no verso de número 7, que eu estava dizendo um pouquinho, por essa razão, o verso 6 e o 7, do capítulo 2, do capítulo 1 de 2 Timóteo. Por essa razão, pois eu te admoesto que reavives o dom que há em ti. Ou seja, ele está lembrando, Timóteo, eu quero te lembrar que você lembre-se, reavive esse dom. Eu admoesto a você, eu ensino a você, lembre-se deste dom que Deus te deu quando eu impus as minhas mãos sobre você. E aí ele diz o seguinte, olha, você tem recebido de Deus um espírito, e o espírito que você recebeu não é de temor, o espírito que você recebeu não é de covardia, porque ele vai dizer no verso 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Ou seja, então Paulo está lembrando a Timóteo. E eu fico pensando uma coisa importante, pessoas que são devotas a Deus, pessoas que são apaixonadas por Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam a Deus, e pessoas que vivenciam problemas e dificuldades, porque amam a Deus, eles precisam ser lembrados de alguma coisa. Às vezes esses homens, por mais devotos que eles sejam, eles precisam ser lembrados
daquilo que eles ouviram, daquilo que eles foram ensinados. Essa lembrança tem que estar forte no coração desses homens, por mais devotos que eles sejam. E Paulo faz questão de lembrar a Timóteo que existia nele um dom. E este dom era um dom recebido de Deus. Timóteo recebeu o dom de Deus. Paulo impôs as mãos, orou sobre Timóteo, mas o dom não era de Paulo. A capacidade não era de Paulo. A capacidade era de Deus, era Deus quem tinha dado. E esses dons e estas graças que ele tinha recebido de Deus, tinha apenas uma missão, era para qualificá-lo a exercer o trabalho de um evangelista, como ele vai dizer aqui na carta, para cumprir o trabalho de modo cabal, o ministério de modo íntegro. É o que ele diz em 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. E olha o que ele diz: suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo não desejava, sob hipótese alguma, que Timóteo tivesse dentro dele um espírito de covardia, um espírito de medo que fizesse calar e fosse capaz de competir com os dons e graças que Deus tinha dado a ele, que ele havia recebido de Deus. E isso, por conta deste medo, por conta dessa covardia, ele iria se calar, ele iria não pregar mais o evangelho, ele não iria mais dar continuidade. Por isso que Paulo, ele chama a atenção do seu filho Timóteo. Paulo queria que ele enxergasse que nada, nem ninguém ou força alguma poderia impedir ele, Timóteo, de cumprir o serviço que Deus tinha dado a ele, a vocação que Deus tinha dado a ele. E aí Paulo fala de três coisas. A primeira coisa que Paulo fala nesse verso 7 é o espírito de poder, ou seja, um espírito de coragem. Deus chamou a cada um de nós para anunciar o reino de Deus, para pregar o evangelho, e para isso tem que existir coragem. E o espírito de coragem da parte de Deus, quando ele fosse revestido desse poder, desse espírito de coragem, Paulo está dizendo a Timóteo que seria isso, que seria o suporte e daria condições de Timóteo combater todas as dificuldades e combater todos os perigos. Paulo vivenciou isso, Paulo sentiu isso, Paulo provou disso. E aí Paulo também fala do espírito de amor da parte de Deus. E eu vejo aqui, gente, que esse espírito de amor seria para ajudar a Timóteo diante de toda a oposição que ele tivesse para a realização e para a efetivação do seu ministério na terra, fazer o bom trabalho e fazer aquilo que Paulo ele tinha orientado, tinha ensinado, tinha colocado nas mãos de Timóteo. Eu fico me lembrando de Jacó, por exemplo, que Jacó ele amou Raquel, a Bíblia fala que ele amava a Raquel, e ele trabalhou 7 anos por Raquel, o seu sogro o enganou, e ele trabalhou mais 7 anos, ele trabalhou 14 anos porque ele tinha amor pelaquela mulher, e a Bíblia fala que aqueles 14 anos não foram pesados para ele. Então, seria nessa condição que ele nos revestiu de um espírito de poder, um espírito de coragem, para pregar o evangelho, para executar a nossa vocação e amor. E aí eu fico pensando, e isso serve para mim também, quantos de nós nos esquecemos em primeiro lugar do poder para executar a obra? E por que eu digo isso? Eu vou te explicar. Porque nós às vezes queremos executar o serviço, queremos executar a nossa vocação, o nosso chamado, com a força do nosso braço. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos a Deus, nós não lemos a palavra de Deus, nós não temos tempo com o Senhor. Aquela mensagem que há pouco tempo o pastor Ivaldo pregou sobre o esconderijo do Altíssimo na nossa campanha, nós não temos acesso a esse esconderijo. Ou seja, nós estamos fazendo de acordo com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto, e isso afasta de nós esse espírito de poder, porque esse poder não é do homem, esse poder não é meu, esse poder não é da igreja como um cantinho, como um local, como um endereço. Esse poder é de Jesus, esse poder é de Jesus sobre a igreja, mas a igreja que eu falo não é a igreja quadrangular, não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus, a igreja é você. Esse poder é sobre mim e sobre você quando nós estamos enxertados
na videira, porque Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. Outra coisa, o amor. Quantos de nós que começamos um trabalho e largamos porque não temos amor, abandonamos porque não temos amor? E quando não tem amor pelo que se faz, ninguém fica junto com alguma coisa ou com alguém se não existe amor. Os casamentos, eles são duradouros porque existe amor. E quando alguém tem um chamado, uma vocação, ele só faz por amor. É por amor que ele faz, é porque ele ama. E é isso que Paulo está falando. E aí Paulo também fala de uma terceira coisa. Paulo fala desse espírito de moderação. Eu vejo isso como um equilíbrio. Eu vejo isso como aquilo que seria a garantia para Timóteo poder lidar com todas as situações favoráveis e com todas as situações desfavoráveis. Equilíbrio. Eu sei conviver, como Paulo disse, com as coisas ruins, com as coisas boas. Eu aprendi a conviver com tudo, sei estar humilhado, estar honrado. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É equilíbrio. É isso que ele está falando, esse espírito de moderação. E quando Paulo diz isso, então Paulo está ensinando Timóteo: o medo não pode extrair de você a capacidade de você ver as coisas de Deus, sentir a força de Deus. Você deve sim afastar esse medo de você. E eu vejo isso Paulo em segundo lugar ensinando isso para Timóteo, quando Paulo o exorta. E isso é muito, muito, muito interessante, e eu quero chamar a tua atenção, e muito estranho, porque eu vejo Paulo incentivando, orientando a Timóteo a se afastar do medo, quando Paulo o exorta a contar com as aflições e se preparar para elas. O que é isso, pastor? Contar não é de contar 1, 2, 3, não, contar como que vai acontecer. Paulo está ensinando a Timóteo que vai acontecer os problemas. Vão acontecer os problemas, né? A construção da frase correta é esta. Paulo está dizendo isso. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 1,8, o texto que nós lemos: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e do seu encarcerado, que era ele diz que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E aí ele fala: só que essa participação dos sofrimentos, essa participação dos meus sofrimentos, a participação de não envergonhar-se, melhor dizendo o que ele diz aqui no texto, do seu encarcerado, que sou eu, a favor do Evangelho, não é segundo o nosso poder, não é segundo a nossa capacidade, mas é segundo o poder de Deus. O que fica claro aqui, quando eu leio esse verso, aliás, lendo a carta de Paulo, a segunda carta, eu li toda ela para estar aqui hoje com você. Eu recorri a alguns estudiosos da carta. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que a decisão de seguir Jesus e exercer o chamado, a vocação, pode sim nos trazer dificuldades, pode sim nos trazer problemas. Essa decisão que nós temos no coração de exercer esse chamado pode nos causar problemas. E Paulo chama a atenção a Timóteo sobre essa realidade, não só aqui nesse verso, mas outras vezes na carta. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele também diz no mesmo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, olha o que ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas, como malfeitor. E ele fala assim: contudo, mesmo passando por esse sofrimento, a palavra de Deus, ela não está algemada. Eu acho esclarecedor, e quando eu digo eu penso que é esclarecedor e revelador o que Paulo está trazendo para mim e para você aqui. Ele está dizendo o seguinte: que qualquer um que deseja realizar o chamado, qualquer um, como foi Paulo, como foi Timóteo, como foi Paulo também, ele tinha um chamado. Qualquer um que deseja realizar esse chamado, ele vai ter que passar por dificuldades, ele vai passar por lutas. E aí você fala assim: poxa, então essa mensagem que você está pregando, ela é uma mensagem extremamente desanimadora, é uma mensagem que traz um viés de derrota, porque ninguém vai querer fazer a obra do ministério. Agora, é uma opção tua.
Eu não posso pregar outra coisa que a Bíblia não prega, é uma opção minha. Por que você ouve falar que alguns filhos de pastores, eles não desejam ser pastores? Você já ouviu o pastor Ivaldo falar isso aqui? Porque ele via o sofrimento, ele via a dificuldade. Agora, poxa vida, só tem coisas ruins? Lógico que não, mas tem dificuldade. E Paulo diz exatamente isso, só quando ele escreve a sua carta, aqui nessa carta, no capítulo 3, no verso 12. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Aí ele coloca em um ponto de exclamação: que variadas perseguições eu tenho suportado. Agora o que ele diz? Eu disse para você, não tem só a parte ruim. Agora existe luta. Se fosse fácil, ninguém, sabe, não seria qualquer um, melhor dizendo. Não seriam aqueles que têm uma vocação, vocacionados a amor, aqueles que não são covardes, seria qualquer um. E eu digo qualquer um não de maneira pejorativa, gente. Eu estou dizendo qualquer um no sentido daquele cara que hoje chega para você e fala assim: não, pastor, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser alguém que trabalha na obra de Deus, eu quero participar do conjunto, da banda, eu quero participar de alguma coisa, eu quero fazer. Só que chega no meio do ano, ele abre mão de tudo. Agora, ele está dizendo assim, existem muitas dificuldades, mas ele diz no final do texto: só que de todas, entretanto, olha o que ele está dizendo, irmãos: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo está mexendo com a mente de Timóteo. Paulo está deixando claro a Timóteo que ele não deveria ter medo, que Deus não deu a ele um espírito de covardia, de temor, mas de poder, mas de amor, de moderação para fazer a obra do ministério. E quando eu tenho esse medo, esse temor, isso rouba de mim a capacidade de enxergar o cuidado de Deus. Agora isto, não nos remete ao desespero, é que eu estava dizendo para você, porque Paulo é claro em afirmar que Deus livrou ele de todos os problemas. Isso não pode nos remeter ao desespero, e como eu disse, não é um sermão, uma palavra, um estudo que eu estou aqui desanimando a você, não, pelo contrário. É glorioso, é uma honra, é uma alegria. Nós não merecemos, é graça servir a Deus e trabalhar no reino de Deus e na obra de Deus. E eu vejo essa instrução de Paulo a Timóteo a respeito de contar com as aflições. Aguarde as aflições. Você tem que saber que existem as aflições, de contar com essas aflições e se preparar para elas como uma seleção. Só que essa seleção é uma seleção que sou eu mesmo quem decido. Deus vem e ele apresenta a proposta, é o que Paulo estava fazendo a Timóteo. Tem lutas, existem dificuldades, existem problemas, existirão perseguições por amor ao Evangelho. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você: não dá para comparar as nossas perseguições de hoje com a que os apóstolos vivenciaram. Paulo diz a tradição que ele foi decapitado. Pedro foi morto na cruz, crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Galeria dos heróis da fé dizem que os irmãos foram cerrados ao meio. João Batista foi decapitado também. E se eu estiver equivocado em relação a Paulo, você me perdoa, é porque eu estou lembrando de algumas tradições, mas João ele foi decapitado, cortaram a cabeça de João, por quê? Por conta do Evangelho, por conta de uma posição clara. Mas Paulo deixa claro uma coisa, muito claro, é o texto que eu li quando eu falei para vocês, olha, ele fala assim: participa comigo no final do verso 8, capítulo 2, estou fazendo confusão de capítulo, é sempre a segunda carta, o capítulo 1, ele deixa muito claro quando ele fala assim, sofre, participa comigo desses sofrimentos, a favor do Evangelho, mas segundo o poder de Deus. Paulo ele diz, é segundo o poder de Deus, e eu vejo isso de modo claro. O que é gostoso aqui é que em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 9, ele fala assim que ele estava sofrendo algemas como um malfeitor. Ele estava preso ao que diz o texto, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas olha o que ele diz no final: contudo, a palavra de Deus não está algemada.
Eu estava pensando que, por meio de perseguições, por meio de poderes, alguém pode ter a sua voz calada, alguém pode ter o seu ministério interrompido, mas jamais, jamais, jamais esses poderes poderão conter o agir da palavra de Deus no coração e na consciência de um ser humano. O apóstolo Paulo calaram Paulo. Paulo morreu por causa do Evangelho. Os apóstolos todos morreram mortes violentas por causa do Evangelho. Calaram os apóstolos, calaram Paulo. E quantos homens que viveram naquele primeiro século e depois dali, quando Jesus iniciou todo um processo do Evangelho que veio produzir vida e luz no coração das pessoas, quantos que morreram, quantos que foram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões, quantos que foram mortos como luzeiros, foram queimados vivos por causa do amor ao Evangelho. Muitos foram calados, só que na verdade esses poderes jamais poderão calar a voz de Jesus que arde com amor e graça no coração dos homens que se abrem para a verdade do Evangelho. Aflições e lutas, elas eram realidades que Timóteo teria que cumprir, teria que enfrentar para cumprir o ministério dele. Paulo disse isso, você tem que cumprir o seu ministério. Só que Paulo, ele não quer que Timóteo, ele tenha dentro dele esse sentimento de medo. E eu vejo isso em terceiro lugar, quando Paulo, ele convida a Timóteo a observar o valor da sua vocação. Primeiro, quando Paulo, ele convida Timóteo, ele convida para que Timóteo recordasse o Espírito que ele havia recebido de Deus. Depois ele exorta que ele contasse com as aflições que ele teria que enfrentar e se preparar para enfrentar as aflições. E agora Paulo então convida Timóteo a observar o valor da sua vocação. 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 9. Capítulo 1, estou fazendo uma confusão hoje, né? Por isso está marcado errado aí, Shira, eu marquei errado para mim aqui, mas é sempre o capítulo 1 agora, né? Ele fala assim, ó, que nos salvou, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. E olha o que ele vai dizer aqui, olha, ele nos chamou com uma santa vocação. E Paulo, ele é enfático a dizer, gente, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo fala a Timóteo, e instrui a Timóteo, qual era a natureza do Evangelho pelo qual ele e Timóteo receberam a graça para sofrer e trabalhar. Em primeiro lugar, aqui nesse verso, ele fala, este Evangelho nos salvou. Paulo está dizendo isso, ó, este Evangelho que nos salvou. Logo, isto por si só deveria servir para que Paulo, para que Timóteo, para que todos aqueles que fossem pregadores idôneos da palavra, eles tivessem a disposição e não se incomodassem a sofrer por algo que nos salva, que salva a vida deles. Ou seja, Paulo está dizendo assim, esse evangelho da graça, esse evangelho nos salvou. Essa santa vocação nos salvou. Então, se aquilo que me salva, aquilo que te salva, aquilo que te liberta, aquilo que faz você ser curado, mesmo que exista perseguições, mesmo que exista sofrimentos, isso não deve nos incomodar, porque isso nos salva. É que Paulo está dizendo. Depois ele diz assim, em segundo lugar nesse verso, ele nos chamou por intermédio de uma vocação santa. E em terceiro, por que então é santa? Porque esse santo que ele está falando não tem nada a ver com as obras realizadas. Olha o que ele diz aqui, ele nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras.
Paulo tem essa consciência, ele quer que Timóteo saiba disso, não é por ele, não seria nada por eles, essa vocação, esse chamado, esse comissionar de Deus na vida de Timóteo e de Paulo, não tinha nada a ver com obras, mas foi dado a eles por meio da graça, e como ele diz aqui no texto, foi dado a eles em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, e o pastor dizia assim que Jesus Cristo, como diz lá no Apocalipse, no capítulo 13, Pedro também faz menção a esse respeito, que ele é o Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu achei bem legal o que o pastor disse, que ele disse assim, antes de Deus criar, antes de Deus pensar alguma coisa a respeito da criação, ele já era Cordeiro que ia morrer pelo homem. Ou seja, é isso que Paulo reconhece, essa graça dada a eles, foi por intermédio de Jesus antes dos tempos eternos. Jesus já sabia disso. E Paulo também diz que é santa, essa vocação é santa, porque ele queria que Timóteo soubesse que para exercer a vocação de Deus, ou a vocação que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu, é necessário que a nossa vida seja uma vida que nós vivamos em santidade e em verdade. Eu não posso exercer o meu ministério, você não pode exercer o seu ministério sem santidade. A gente pensa sempre em santidade em relação ao pecado, não é? É verdade, isso é uma verdade. Mas eu penso em santidade também como separação de você para Deus. Você não precisa estar adulterando, traindo tua esposa, o teu cônjuge. Você não precisa estar fazendo algo que nós classificamos como pecados morais para dizer que você não está em santidade. De repente a nossa renúncia, o nosso descrédito em relação à palavra, a nossa desimportância com as coisas de Deus, já é algo que nos afasta, é algo que nós fazemos sem santidade, sem separação. Que o Senhor Jesus coloque no meu e no teu coração esse desejo de viver essa santidade. No verso 10, do capítulo 1, Paulo diz o seguinte, que essa graça que manifestou-se a eles por meio de Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, agora ela é manifestada, é o que ele diz aqui no texto, pelo aparecimento de Cristo Jesus, que não apenas destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E olha que interessante aqui. Talvez você fale, pastor, eu não estou entendendo muito bem o que você está pregando hoje, quando você falou que o medo tira de nós a capacidade de enxergar o cuidado e a presença de Deus, Deus cuidando da gente, Deus nos protegendo, Deus nos dando força, Deus nos erguendo, porque Deus está usando Paulo para instruir Timóteo, para que Timóteo soubesse que nem a morte, seria um adversário que poderia causar medo em Timóteo e que o intimidasse a não pregar o Evangelho da glória de Cristo e dar continuidade e se fortificar no Senhor. Por isso que Paulo está dizendo sobre a imortalidade mediante o Evangelho. Pedro negou Jesus, e por que Pedro negou Jesus? Por medo de morrer. Lá nas conversas com Jesus, ele dizia assim para Jesus, junto com os discípulos, eles todos podem te abandonarem, mas eu vou com você até a morte. Até o dia que Jesus disse assim para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou por medo de morrer. E quantos outros fizeram isso também, por medo de morrer? Mas Paulo deixa claro para Timóteo que a morte havia sido destruída por Jesus. Logo, ele, Timóteo, não precisaria temer a morte, ele não precisaria temê-la, e por isso não observar, por causa do medo, o valor da sua vocação, o valor do seu chamado e abandonar. Paulo não escreve que Demas o abandonou, amou o mundo nessa carta. Ele falou, Demas que me abandonou, eu estou sozinho aqui, só Lucas está comigo. Ele diz no final da carta.
Quando você vir para cá, traga a minha capa, traga os meus livros para cá, porque Demas, amando o mundo, ele me largou sozinho. Alexandre, que ele também o chama de latoeiro, aquele que foi resistente a Paulo, lá no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 20, ele era alguém que foi favorável a Paulo, mas que com o tempo ele foi se perdendo, ele foi torcendo as coisas. E Paulo diz aqui, olha, que ele não poderia, de forma alguma, o ensino de Paulo a Timóteo é este: Timóteo, você não deve abandonar a fé, você não deve esquecer o valor da sua vocação, porque ainda que as pessoas estão agora olhando para mim, e você mesmo está sabendo que eu vou morrer, eu escrevo a você, eu estou já partindo, eu estou próximo à minha partida, eu estou sendo oferecido como libação de sacrifício, mas a morte é um portal de entrada para uma outra vida, e a morte ela nos reserva uma coisa só, a imortalidade, porque quem morre em Jesus não morre nunca. É isso que Jesus disse: quem morrer, que crê em mim, nunca morrerá. É estranho isto, né? Porque é a imortalidade, Deus vai nos ressuscitar. Então ele diz exatamente isso. E Paulo diz a Timóteo assim, olha, para a gente ir terminando, 1,12 de 2 Timóteo: eu fui designado pregador, eu fui designado apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, Timóteo, eu não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí no versículo 14, eu pulo 13, ele diz assim: guarda também você o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo diz assim, por ser mestre, por ser um pregador, por ser um apóstolo, ele estava sofrendo todas as coisas exteriores. O ódio de Nero, que lá naquele texto que fala que ele calou e fechou a boca do leão, os estudiosos costumam dizer que ele estava fazendo referência ao imperador Nero, que era um cara maluco, um cara doido. E ele diz assim, olha, todas essas coisas eu estou sofrendo como malfeitor, eu estou sofrendo como alguém que fez algo errado, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E aí ele fala então para Timóteo: guarda você também o teu depósito. E eu entendo, eu não estou dizendo que eu tenho razão sobre este ponto, mas a minha compreensão sobre esse bom depósito, eu vejo esse bom depósito como a nossa salvação, a salvação da nossa alma, a salvação da alma de Timóteo e a preservação dessa alma para o reino celestial. E que certamente o Senhor guardaria o depósito. Paulo, quando ele fala assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, Paulo está dizendo do combate do Evangelho, quero combate com sofrimentos, quero combate com prisões, quero combate com choros, quero combate com tanta coisa. E como que Paulo fala que é o bom combate? Paulo fala que era um bom combate porque através da vida de Paulo, ele ganhara tantas pessoas para Jesus, tantas pessoas para o Evangelho. Então isso para Paulo era bom, ver as pessoas sendo transformadas, ainda que ele, Paulo, tivesse que pagar pelo preço disto. É isso que ele está falando. E eu concluo, gente, dizendo o seguinte: muitos homens sofrem, e muitos homens, eu digo homens, eu estou colocando o ser humano, homens e mulheres sofrem pela melhor causa do mundo. Tem gente que sofre muito pelas injustiças sociais, tem gente que sofre outras coisas também. E quando Paulo, ele diz aqui nesse verso a Timóteo ter sido um pregador, designado um apóstolo, ele tinha sido designado ser um mestre, ele diz que ele passou a sofrer e que ele não se envergonhava disso. Ele está dizendo isso porque ele está querendo ensinar para Timóteo que ele não poderia ter um espírito de covardia. Ele está dizendo para Timóteo, eu enfrentei todos esses obstáculos, eu enfrentei todas essas realidades, mas nunca existiu em mim um espírito de derrota, um espírito de medo, um espírito de covardia. Por isso que quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, Deus não nos deu, no versículo 7, é plural, Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas Ele nos deu, pelo contrário, um espírito de poder, um espírito de moderação. É isso que Paulo está ensinando, foi isso que ele aconselhou e foi isso que ele mostrou a Paulo. Paulo mostrou a Timóteo sempre esse espírito de poder, de amor, que são gerados na presença do Cristo eterno, na presença de Deus por intermédio do Espírito Santo, gerado dentro de mim, gerado dentro de você. E aí ele então termina aconselhando, né? Olha, guarda o bom depósito, guarda o bom depósito. E como que você vai guardar esse bom depósito? É na tua força, Timóteo?
Não. É na força de algum outro apóstolo? Não. Ele fala assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude a entender, a compreender, a enxergar, a ver que nós somos totalmente dependentes de Deus, e que a obra de Deus é algo que você desenvolve, o ministério que você desenvolve, tem que ser desenvolvido com amor, pelo poder do Espírito Santo, tem que ser desenvolvido com o poder de Deus mesmo. É isso que Deus espera da gente. Que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus.